Hoje eu vim aqui para contar para vocês a história da bactéria feliz. Então, era uma vez uma bactéria que vivia feliz dentro de um estômago ou de uma comida estragada. E de repente ela começou a inchar e explodiu. E dentro dela saiu milhares e milhares de vírus. E aí, se você for uma bactéria, você vai pensar assim: puxa, me dei mal. Porém, se você for um vírus bacteriófago que possui DNA e que se reproduz dentro de bactérias, você vai pensar: puxa, como somos espertos. Pois é, então viemos aqui para falar da reprodução de vírus que possuem DNA, certo? Então, o vírus, ele vai e se acopla na bactéria e com suas perninhas ele agarra essa bactéria e ejeta na coitada da bactéria seu DNA. E esse DNA muito astuto, ele começa a comandar a bactéria. E a bactéria começa a fazer coisas que ela não queria. Por exemplo, a reproduzir DNA do vírus. É isso aí. Imagine que o DNA é uma máquina, um computador. Esse computador é o computador de uma fábrica de automóveis. E esse computador, o sistema desse computador é responsável então por produzir carros. E aí você entra lá nessa fábrica e muda o sistema desse computador. E essas máquinas que o computador controla, passam então a produzir máquinas mortíferas, robôs assassinos, certo? Então, é semelhante a isso que o vírus faz dentro do DNA da bactéria. Esse DNA da bactéria, ele começa a reproduzir, então a produzir mini vírus, né? Passa a produzir DNA de vírus e os vírus começam a se multiplicar dentro da bactéria até que a bactéria não aguenta mais e se rompe, certo? Porém, existem outros vírus mais espertos, que a gente pode chamar eles de vírus espiões. O que esse vírus espião faz então? Ele entra na bactéria, ejeta seu DNA lá dentro e o DNA fica quietinho dentro da bactéria, certo? E essa bactéria que vive feliz começa a se reproduzir, a ter filhinhos, né? E esses filhinhos, então, de bactérias, eles já nascem com esse DNA do vírus lá dentro, implantado. Eles são como se fossem terroristas que só estão à espera de um comando para entrar em cena. E aí começa essa família de bactérias, certo, a se reproduzir, até que um comando é dado e eles todos começam então a se multiplicar dentro da bactéria e rompem a bactéria e saem. Milhares de vírus se multiplicando dentro de milhares de bactérias. Então esse é um outro tipo de reprodução de vírus. Espero que você tenha gostado. É uma aula simples, mas que eu acho que é muito fácil você compreender como é o tipo da reprodução de vírus que possui DNA, certo? Ele vai se acoplar de uma bactéria, ejeta seu DNA dentro da bactéria e aí a bactéria passa a ser submetida a comandos desse DNA e a reproduzir então DNA virais. O DNA, ele usa então a bactéria como se fosse uma mãe de aluguel, certo? Só que quando ele sai dessa bactéria matando a bactéria, ok? Ou a célula, no caso, né? Matando uma célula. É assim que os vírus reproduzem. Um beijo, se você gostou dessa historinha, se inscreve no canal e dá joinha. Até mais.